Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. E você já sabe, Pílula Noturna, bate-bola do bem do nosso amado Evangelho. Você é nosso convidado, convidada sempre. Participa, gente, entra no site, manda a sua pergunta aqui para gente. Né? Graças a Deus, um movimento que envolve hoje milhares de pessoas em todo o mundo e é uma alegria ter você conosco, viu? institutonamastê.com.br. Seja bem-vindo. Quem não me conhece está chegando agora, né? Eu sou o Ricardo Melo. E com todo carinho, eu e minha equipe trabalhamos aqui para a gente poder ampliar essa consciência espiritual, né, meus amigos, que todos nós precisamos. Mas vamos lá. Hoje a pergunta é muito interessante mesmo. Tem uma ouvinte nossa que ela quer entender como que o mundo espiritual vê o papel de advogados de defesa de criminosos, de defensores públicos que têm que defender pessoas, né, que se equivocaram cometendo crimes, e até mesmo de profissionais que atuam em presídios, prisões, abre aspas, protegendo aqueles que delinquiram, que fizeram coisas muito erradas. Eu achei essa pergunta de uma profundidade muito grande, porque nos ajuda a entender a extensão da bondade de Deus. Meus amigos, você sabe, todos nós estamos aqui na Terra e nós temos escolhas. Então é lógico que, infelizmente, aquele que delinquiu fez pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Não é? Nós podemos delinquir, cometer equívocos de diversas ordens, ferindo a lei divina. Algumas dessas delinquências estão catalogadas no Código Penal, então são consideradas crimes e, consequentemente, passíveis de punição aqui na Terra. E é o que acontece com muitas pessoas que são presas. Então é lógico que cada um conforme as suas próprias obras. Mesmo que alguém engane a justiça humana, é impossível enganar a justiça divina, né? Ninguém escapole ao braço gigante do tempo que sempre nos alcança e nos obriga a colher o fruto da semente que a gente está plantando hoje. Disso não tenha a menor sombra de dúvida. Bem, dito isso, é claro, meus amigos, que Deus, infinitamente generoso e bom, trabalha pela nossa ascensão espiritual, né? Então, mesmo aquele que delinque e que comete coisas erradas, é óbvio que ele tem o dever de se melhorar, mas não vai fazer isso sozinho. Vamos entender um exemplo simples, todo mundo vai entender. Imagina só você quando criança. Todo mundo já cometeu erros, não cometeu? Você não tinha lá seu pai, sua mãe, ou alguém que, professor da escola, ou um parente que de repente talvez te respeitasse, que foi lá e falou: meu filho, não faz isso, não faz aquilo. Às vezes a gente fica de castigo, não é verdade? Para tentar entender. Aí passa o tempo, a pessoa amadurece, olha para trás e fala: nossa, realmente eu errei muito, não é? Mas que bom que eu tive alguém que me orientou, não é? Que trabalhou em meu favor. Hoje eu não erro mais. Assim vai acontecer também com todas essas pessoas que hoje estão nas cadeias, que hoje estão em processos de recuperação. Por mais falha que seja a justiça humana, e ela é, alguém que trabalha na manutenção dessa estrutura, né, está ajudando a Terra a caminhar de acordo com o progresso dela. Então, um policial militar que, infelizmente, às vezes é obrigado a cumprir o seu dever atirando contra um criminoso e, por vezes, até matando uma pessoa, mas não faz isso porque quer, mas sim realmente para evitar um mal maior, ele é bem visto pelo mundo maior, ele não é mal visto, é o oposto. Né? Quem tem que se preocupar não é ele que cumpriu o seu dever, quem tem que se preocupar é o outro que cometeu o equívoco. Então é claro que quem está dentro de uma cadeia pública, né, ou de uma outra prisão, enfim, não importa, falei público aqui, força de expressão, né, de uma prisão, seja ela pública ou privada, que no mundo tem muitas prisões que são privadas, essas pessoas estão em contato com profissionais que estão cumprindo o seu dever. E se esses profissionais cumprem o seu dever com respeito, porque o fato de a gente cumprir com o nosso dever nunca nos dá o direito de sermos cruéis. Né? Vou pegar o exemplo: o policial militar, por exemplo, que mata ou que é autoritário em excesso usando da sua posição, ele comete um crime perante a lei divina, mesmo que o outro seja criminoso, porque ele ultrapassa o limite que lhe cabe de fazer a correção, né? Na dosagem adequada, claro. É como um pai ou uma mãe que, ao se exceder na forma de educar o filho e se torna violento, comete um crime perante a lei divina, que é diferente do pai que educa com amor e com carinho. É diferente. Então é claro, gente, que um advogado de defesa, um defensor público, um promotor, um juiz, seja lá quem for, que está diretamente relacionado a pessoas que cometeram crimes, que fizeram determinados equívocos, mas cumprem o seu dever no intuito de serem o mais congruentes possíveis, no intuito de trabalhar a aplicação, né, da legislação humana com dignidade, no intuito de trabalhar a nossa sociedade de uma forma melhor, enquanto
infelizmente por hora, a gente ainda, né, está exposto a esse tipo de situação, eles estão fazendo um favor à lei divina, né? Favor entre aspas, eles estão agregando valor à lei divina e não indo contra. Imagina, seria muito pior se uma pessoa fosse presa, não é, quem não cuidasse dela. Aí ia ser muito pior, não é? Seria ser muito pior se a gente não tivesse profissionais para ajudar a trabalhar essa transição planetária. Se até o nosso corpo, gente, precisa de células de defesa contra, né, os agressores da nossa saúde, aqueles que ferem o equilíbrio orgânico, você pode imaginar a sociedade como um grande ser coletivo que também precisa de células de defesa para fazer com que, né, essas agressões possam se ajustar. E a lei divina enxerga tudo à distância e nos faz responder cada um segundo a sua consciência e segundo a sua responsabilidade. Então, é isso que a gente não pode esquecer. Nossa consciência e nosso espírito de amorosidade tem que estar sempre à frente, sempre, da crueldade, do autoritarismo, independente do papel errado que o outro tenha cometido. Né? Porque cada um responde segundo as suas obras, o outro responde segundo os seus erros, mas nós, se erramos na dose, né, também. Então, a gente tem que estar alerta a isso. Tá certo? Deus te abençoe. E aí? Tá participando, gente, da Semana da Imunidade Financeira? Gente, eu tô tão feliz. Quantas pessoas têm participado? Tanta gente assistindo os vídeos, tomando consciência de que você é responsável pela vida financeira e pode melhorá-la, que você pode aproveitar melhor as oportunidades, né, que o mercado traz, que desempregos, que problemas trazem, para você fazer do limão a limonada. Só que muita gente não sabe como fazer. Então, nosso convite é que você aprenda um pouquinho do que fazer. A gente está nos grupos do Telegram com tantas mensagens, tanta troca, disponibilizando e-books, disponibilizando planilhas, tudo gratuitamente, gente. Né? Você não precisa fazer nenhum curso nem nada conosco. Aproveita o material gratuito. Não é? Aqui na Pílula a gente trabalha a sua parte espiritual e sua consciência do ser. Lá nos grupos do Telegram, do Espiritualidade e Riqueza, né, nos vídeos da Semana da Imunidade Financeira, a gente trabalha a sua consciência material. E juntando os dois, poxa, imagina quantas coisas boas você vai trazendo para a sociedade. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Vídeo 2 está no ar, desde 5 horas da manhã, da nossa série de 4 vídeos. Aproveite, compartilhe, comente, tire dúvidas e vá para o nosso grupo do Telegram do Espiritualidade e Riqueza, que eu tenho certeza absoluta que vai te beneficiar bastante. Tá? O link está no banner aqui da Pílula, é só se inscrever. Beijo grande no seu coração, muita luz e paz, e você já sabe. Ah, sabe. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E até breve, meus queridos amigos. É amanhã, hein? Amanhã, 7h03 da manhã, tô te esperando na live em que nós vamos falar sobre um assunto muito especial que só vai descobrir quem acordar cedo. Até muito, gente, muito breve.